Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos negociaram na sua maioria em baixa, depois então do forte sell-off nos índices americanos no dia de ontem, particularmente aqui as quedas de 3,80 registradas no índice tecnológico, no Nasdaq. O sell-off foi alimentado por um sentimento negativo no setor dos semicondutores, incluindo então a Nvidia. As ações da Nvidia caíram 9,5% no dia de ontem, marcando uma das maiores quedas num só dia na história da empresa. Isto depois da empresa ter então sofrido por parte da investigação lançada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, investigações sobre práticas antitrust em inteligência artificial. Basicamente, as autoridades estão preocupadas com o facto do fabricante de chips estar a dificultar a transição para outros fornecedores e a penalizar também os compradores que não utilizam exclusivamente os seus chips. E, portanto, isto está a levar então a uma investigação e a empresa perdeu 279 mil milhões em capitalização de mercado só no dia de ontem, devido então a estas notícias. Com isso, a Europa negocia então no vermelho e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura em baixa dos respectivos índices. Tivemos aqui durante a sessão asiática ainda dados então do PIB australiano do segundo trimestre deste ano, que mostrou que a economia cresceu 0,2% inalterada pelo terceiro trimestre consecutivo, e este resultado ficou aqui ligeiramente abaixo do esperado, que era de 0,3%, e o crescimento anual abrandou de 1%, abrandou para 1%, aliás, de 1,2% registados no trimestre anterior. A economia australiana está, portanto, presa aqui numa fase de crescimento lento no trimestre de junho. As elevadas taxas de juros e a inflação reduzem efetivamente o consumo e também abrandam, como é óbvio, a economia e, portanto, vemos então aqui alguns sinais de abrandamento então, da economia australiana. Já na China, o crescimento do setor dos serviços na China abrandou então em agosto, apesar do pico registrado das viagens de verão, e o índice PMI de serviços de agosto, que aqui está, publicado então às 2h45, saiu nos 51,6, portanto abaixo do valor esperado, que era de 52,1, que aliás havia sido o valor registrado no mês de julho. Olhando para o calendário de hoje, teremos aqui alguns dados importantes. O relatório mais importante será o GeoAltis, referente ao mês de julho às 15 horas nos Estados Unidos, um dos vários dados do mercado laboral divulgados esta semana, que terá como dado mais importante o NFP na próxima sexta-feira. E teremos também tivemos aliás aqui os PMIs na Europa, em Espanha que saiu acima do esperado, 54,6, também aqui na Itália 51,4, na França em linha com o esperado nos 55, na Alemanha 51,2, abaixo do esperado, e na zona euro como um todo 52,9, portanto também aqui abaixo do valor esperado. Da parte da tarde, além dos dados que já referi do mercado laboral, temos aqui a balança comercial referente ao mês de julho nos Estados Unidos às 13h30, também a decisão de taxa de juros por parte do Banco do Canadá às 14h45, em que é esperada um corte de 25 pontos base na taxa para os 4,25%, e também os pedidos de mercadorias duráveis referentes ao mês de julho às 15 horas. Conferência do Banco do Canadá às 15h30 e o Beige Book às 19 horas. Terminamos aqui o dia com os estoques de petróleo do API. Espera-se um valor então de menos 0,6 milhões de barris. Começando aqui então pelos índices. Na Europa, os índices também aqui a serem penalizados, portanto o DAX tinha aqui ultrapassado marginalmente os máximos feitos em julho, mas voltou para trás. Para já está a corrigir outra vez, vamos ver se consegue retomar aqui estes níveis dos 19 mil pontos. O IBEX também aqui a cair, no entanto no curto prazo também aqui a recuperar um pouco, abriu inclusive com um gap em baixa. O CAC, mesma coisa, portanto veio aqui testar basicamente a resistência dada aqui por estes máximos de julho e reagiu em baixa, formou inclusive aqui um duplo topo. O FTSE também aqui a cair bastante, reparem que quebrou aqui também este mínimo, está agora a fazer o retest ao mesmo, portanto poderá nesta zona retroceder novamente. Também o Eurostock 50 a cair bastante e os índices americanos, que lá está então uma grande queda registrada no dia de ontem. Reparem que
o SP500 quebrou então o seu range e ainda não atingiu o target teórico da sua quebra, que é um bocadinho mais abaixo do mínimo que fez ontem à noite, nos 5.500 pontos aproximadamente. O que não invalida que possa haver aqui também uma recuperação em alta. Nasdaq atingiu então o target teórico aqui deste cabeça de ombros, que havia sido aqui invalidado de alguma forma, mas ainda assim veio para baixo e reage aqui então nos 18.900 em alta. Dow Jones também aqui a quebrar a linha de tendência, atingiu os máximos e reagiu em baixa. Portanto, tomada de mais valias aqui nesta zona. O Russell 2000 também a quebrar e evita estar aqui novamente o limite superior do range a longo prazo. E o VIX aqui com um grande disparo a vir às proximidades aqui dos 20 pontos novamente. Neste momento nos 19, portanto um disparo fortíssimo no VIX. Alguma correção, acredito que agora possa continuar a subir. Em relação às commodities. Começando aqui então pelas agrícolas. A soja continua a tendência de queda, máximos e mínimos cada vez menores. Próximo target aqui em baixo nos 8,74. Café continua sem conseguir quebrar os máximos então feitos em 2022, em fevereiro de 22. Esta resistência é muito importante. Se quebrar a mesma, poderá vir então aos máximos de 2011, aqui em cima. O milho aqui a recuperar um pouco, encontrar agora a resistência no pico de 6 de agosto. São máximos, aliás, do mês de agosto, portanto, se quebrar é um bom ponto de entrada longo para curto prazo. Trigo a mesma coisa. Aqui está os máximos de agosto. Mais uma vez, se quebrar, poderá vir ao próximo máximo relativo nos 590, máximos feitos então em julho. Cacau continua aqui lateral, perto do limite inferior do seu range. Açúcar também aqui a consolidar, não está interessante. Nos industriais o cobre continua a cair, níquel a cair. Zinco, que havia quebrado aquela linha de tendência e não conseguiu disparar mais, está agora a fazer um reteste à mesma. Vamos ver se será suficiente para aguentar aqui o preço. E o alumínio também continua em grande queda. Em relação aos metais preciosos, o ouro e prata continuam impulsionados em alta. A platina, atenção, que atingiu então o target teórico, foi o trade que demos aqui na semana passada, atingiu o target teórico da quebra deste canal, que era aqui nos 907 e, portanto, atingiu o take profit e agora está aqui a consolidar com vários investidores a tomarem mais valias aqui nos mínimos feitos neste mês de agosto. E o Palladium também, numa fase aqui de consolidação, também não me parece para já interessante. Em relação às energéticas, gás natural continua então a consolidar neste range, portanto, enquanto não quebrar o range não irá haver direção bem definida, tanto poderá ir para cima, aqui ao limite superior, como cair para o limite inferior. O petróleo ontem caiu mais de 5%, hoje caiu também, mas já recuperou, entretanto está agora a corrigir um pouco no curto prazo. Reparem que atingiu aqui uma zona de suporte importante. Poderá haver aqui alguma correção em alta no petróleo. E a gasolina também continua então a cair. Não há para já sinais de inversão. Olhando para o mercado cambial, o dólar hoje bastante fraco. Temos um euro forte, um iene muito forte. CHF também forte. E do lado das mais fracas, AUD, NZD, dólar e também CAD. Por exemplo, pares como EuroCAD, CAD Yen, por exemplo, CHF Yen, dólar CHF, poderão ser pares interessantes para negociar no dia de hoje. Aqui o EURUSD então está quase aqui a atingir o target teórico deste cabeça e ombros, deverá continuar a cair mais um pouco. O Cable também, o AUD-USD também deverá continuar a cair, com o dólar fraco, mesma coisa para o NZD. Depois temos o Yen bastante forte, sobretudo aqui em relação ao dólar, portanto
dólar iene a continuar a cair, o CAD também fraco, Euro-CAD a disparar, dólar CAD mais lateral, são duas moedas fracas no dia de hoje, e também o franco suíço com alguma força, sobretudo aqui em relação ao dólar americano. No mercado de criptomoedas, a Bitcoin teve uma grande queda no dia de ontem, hoje cai 2,7, vamos ver aqui o gráfico, continua a negociar dentro do seu canal, mas dirige-se para o limite inferior do mesmo. Cá está então, portanto, dirige-se aqui para o limite inferior do mesmo, vamos ver se virá aqui registrar valores outra vez na proximidade dos 50 mil aproximadamente. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.